Agora... O negócio é que tá tudo muito embolado, né? O Botafogo não é nem que... pega o Vasco e vai ser confronto direto. Muito provavelmente, quem vencer a partida entre Vasco e Botafogo vai estar classificado para as quartas de final, para as semifinais do Campeonato Carioca. O ponto talvez o único ponto negativo para o Botafogo é que esse jogo é em São Januário. Então, uma dúvida, esse jogo Botafogo e Vasco é no meio da Recopa? Alguém sabe dizer? É a última rodada. A Recopa é 20 e 27. Eu consigo ver aqui. O Vasco e Botafogo eu não sei a data. Isso influencia. A Recopa é 20, quinta-feira, 27, quinta-feira. 22, é no meio. É no meio, isso influencia demais. 23. Excelente. Provavelmente o Botafogo será obrigado a poupar, né? Melhor botar o time em reserva. Pode botar, gente. Não vem me tizicar na minha Recopa, não, hein? Mas o negócio não vem me tizicar também não. Não vem me tizicar na minha Recopa, não, pelo amor de Deus. Depende também de qual vai ser o resultado do primeiro jogo, né, velho? Tem isso também. Qual? Porque se o Botafogo golear... O jogo... Vai botar time titular no segundo jogo também, gente. A gente é Botafogo. Ou ao contrário, vocês não vêm se meter na nossa vida, não. Cala a boca. Não, vocês não vêm se meter na minha vida, não. Eu, particularmente, acho a Recopa Sul-Americana muito mais importante que o Campeonato Carioca. Eu acho que todo mundo. Acho que o Botafogo, o Botafoguense, o Racing, todo mundo acha, né? Só o fato de ter uma premiação, para mim, isso aí já... Gente, é um título internacional. É isso. Com 2 jogos. Você passa o ano inteiro se lascando para tentar uma Sul-Americana e uma Libertadores. Claro que são taças completamente diferentes, mas não deixa de ser uma taça que paga em dólar, que te dá um troféu para tu botar na tua galeria. Eu acho o máximo. 2 joguinhos, um deles sendo em casa, o último sendo em casa. Pelo amor de Deus. Mesmo no Vasco, Lucas Pedrosa, é o Cruzeiro interessado no João Vitor. Isso é um drone seu, né? Não foi o GE que trouxe essa informação inicialmente, mas a gente trouxe o valor da proposta. É porque as pessoas elas estão colocando como se o Cruzeiro tivesse feito uma proposta de 6,5 milhões de euros ao Vasco. E não, a proposta que o Vasco tem em mãos é de 5 milhões de euros. E aí o Cruzeiro não se opõe a pagar o valor restante para quitar a dívida com o Benfica. O fato é, independentemente do valor da proposta, o fato é que hoje o Vasco não pensa em negociar o João Vitor. São 16 dias até o fim da janela, o Vasco está buscando pontas, atacantes e tudo mais. O João Vitor é um zagueiro titular absoluto, gostando ou não, tendo os problemas que ele tem ou não, devendo ou não, que eu acho até que ele deve futebol porque ele foi comprado, o João Vitor continua sendo o melhor zagueiro do Vasco da Gama desde que ele chegou ao Vasco da Gama. O ponto é, não tem como vender o João Vitor agora. Tem tempo hábil na janela para você contratar outro zagueiro do nível do João Vitor? Eu acho que não. Eu acredito que essa diretoria vai conseguir contratar um zagueiro a tempo hábil de fechar a janela? Eu acho que não. Eles estão há 50 dias para tentar trazer um atacante e não conseguem. Eu acho que o João Vitor sendo vendido, e mesmo assim num valor que o Vasco deve ao Benfica, ou seja, não vai entrar dinheiro em caixa diretamente para você contratar, eu tenho aqui 5 milhões de euros para contratar um zagueiro. Não se trata disso. Então, assim, eu não venderia o João Vitor. Sei que a proposta balançou o jogador, é um dos jogadores que eu falei aqui, inclusive, que recebem um alto salário e que o Cruzeiro quer pagar um salário maior ainda para o João Vitor, e obviamente o Cruzeiro hoje tem um projeto esportivo mais consolidado do que o do Vasco da Gama. O ponto é, a diretoria do Vasco só vende o João Vitor caso apareça uma oportunidade maravilhosa de mercado e ele consiga trazer um zagueiro, ou se o Cruzeiro fizer uma proposta irrecusável. E quando eu digo isso, é pular de 5 para 7, para 8 milhões, que é mais ou menos o valor que, por exemplo, o Fabrício Bruno saiu do Flamengo. Se eles conseguissem aumentar esse valor, o que eu acho que não seria um problema, eu acho que o Vasco não seguraria o João Vitor não só para recuperar o investimento, mas também para ter um dinheiro a mais. Hoje, eu venderia o João Vitor de forma alguma. Não tenho garantia nenhuma que essa diretoria vai contratar outro zagueiro e hoje não tem zagueiro do nível do João Vitor no elenco do Vasco. E se você for parar de não olhar cifra, olhar o seu olhar esportivo, que eu acho que é o que o vascaíno tem que olhar, né? No ano passado você pediu o que aqui? A gente precisa de um zagueiro e de ponta. Exato. Aí o João, não vamos dizer assim, virou uma unanimidade, mas é um garoto que parou, pelo menos, do desespero de se ter um zagueiro. E agora o desespero é ter ponta. Você vai andar para trás. Vai. Porque faltam dias para a janela fechar, você não vai ter tempo hábil de contratar outro. Você vai ficar sem uma peça técnica. Não estou nem falando, mas vai ganhar dinheiro. Vai fazer o quê com o dinheiro? Vai investir? Pro que o Vasco precisa hoje, que é a resposta esportiva, vender esse menino é andar um pouco para trás. Eu posso fazer um contraponto? Pode, claro. Me permite? Eu acho que seria uma boa o Vasco da Gama vender. Sério, Vene? Porque assim, olha só, eu entendo tudo que o Pedrosa falou e inclusive eu não acho um erro não vender, tá? Sim. Não acho um erro, não trato como um erro. Mas se eu pudesse dar a minha opinião, seria vender. Porque é um jogador
que não é unanimidade. É um jogador que vive sendo criticado e ele não entrega aquilo que se esperou dele, inclusive pelo alto investimento. É um jogador, pelo que eu entendi o que o Pedrosa mencionou, já aceitou a proposta do Cruzeiro. Entende que a proposta, que o projeto do Cruzeiro é bom. Gostou do projeto. Ou seja, se o Cruzeiro fez proposta, porque o jogador topou ir para lá. Então, estão oferecendo um bom valor. O Vasco, teoricamente... Não acho bom valor, não. Não acho bom valor? 5 milhões de euros. Teoricamente, teria um retorno aí, certo? Porque o Vasco ficaria elas por elas. Ele iria pagar a dívida do Benfica. E é só perder o zagueiro. E é só perder o zagueiro. Beleza, você tem a oportunidade de, numa próxima janela, fazer uma outra contratação. Só que o problema, Vini, aí até... porque eu não acho que esse jogador, dentro de campo, ele irá render aquilo que se espera dele. Até adicionando, Vini, o que você está falando, o primeiro semestre pro Vasco é muito mais importante do que o primeiro semestre pro Flamengo, por exemplo. Quando a gente fala do Flamengo, da Copa do Brasil, né? Copa do Brasil Tudo, e sim. Copa Sul-Americana. E o caminho do brasileiro, gente. Então, assim, sabe o que você vai viver no sabe brasileiro? O que o Vasco tem? Até perdendo o João Vitor por um erro de um zagueiro, saia da primeira fase da Copa do Brasil. O orçamento do Vasco, meu amigo, ele é prejudicado diretamente por conta dessa saída. Fora a frustração e a panela de pressão que ficaria. Então, eu acho que hoje não é que o João Vitor seja uma unanimidade. Eu acho que a questão do João Vitor você não pode ter perda esportiva de um elenco que já é um elenco carente. Concordo. Não, é por isso que eu não critico a decisão, tá? Agora, o grande ponto para mim é porque a diretoria não passa confiança na hora de tentar trazer uma reposição. Concordo. Porque se fosse uma diretoria que você falasse assim, nossa, beleza, eles conseguem sair da caixinha, conseguem fazer boas contratações. Um ponto que não consegue, porque eles não conseguem entregar nenhum ponta para o atual treinador. Muito bem, põe na tela aí, você pediu. Portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento as palavras do Vene, as palavras de Lucas Pedrosa, e agora é a bomba do vídeo. Segundo informações do próprio Vene, é que o Rony estaria a caminho do Atlético Mineiro e que ele assinaria até o final de 2027. Porém, surgiu uma reviravolta e, cara, vou te falar um negócio, é uma das maiores reviravoltas e tão rápida que aconteceu no mercado brasileiro, assim, de última hora. Tanto quanto, por exemplo, Benjamin Hoheise fechando com o Botafogo, depois teve a reviravolta ali com o Santos. O Hernan lançou notícia aqui agora, nesse momento, Rony não deve mais jogar pelo Palmeiras. Fato. A ida dele para Belo Horizonte não vai acontecer. E ainda seguindo aqui a notícia do Hernan, Rony caminha para ser jogador do Vasco. Detalhes sendo ajustados. Então, portanto, informação de última hora, Rony está fechado com o Vasco. A tendência é que desembarque muito em breve ao Rio de Janeiro para ser o novo reforço do Gigante da Colina. Essa que é a notícia. Inclusive, teve informação lá da Joana de Assis, né? A Joana de Assis, ela que é do Globo Esporte lá, né, do pessoal lá da Sport TV e tudo mais, ela lançou a seguinte matéria: Rony fechou com o Vasco 4 anos, agora está nas mãos do Palmeiras. E ainda, segundo ela, só não vai para o Vasco se der uma zica com o Palmeiras, e isso inclui garantias de pagamento. Então, portanto, o Vasco da Gama está fechando com o seu novo reforço e o nome dele é Rony, jogador que atuou por muito tempo assim na equipe do Palmeiras, o cara que é o maior artilheiro da equipe palmeirense na Libertadores, e agora tudo indica aí que vai ser o novo reforço do Vasco para a temporada de 2025, né? A informação que chega é que o Vasco cobriu a proposta do Atlético Mineiro. E aí o Atlético Mineiro teria tomado, obviamente, um chapéu do Pedrinho, né, cara? Cara, sinceramente, é um chapéu que eu não esperava, né? Eu acho que ninguém esperava assim, até porque estava muito próximo do Rony fechar com a equipe do Galo, todo mundo dando como certo que ele iria desembarcar em Belo Horizonte, porém essa mudança aí que aconteceu do nada, né? O staff do Rony, a Leila Pereira, o Roberto Lamáquia, todos esses aí são muito próximos do presidente do Vasco, o que com certeza ali facilita muito mais toda a negociação. E aí, eu quero saber de vocês. Vocês acham o Rony um bom reforço para a equipe do Vasco, sim ou não? E lembrando, né, galera, não tá certo, né? O Vasco acertou com o Rony, mas falta o Palmeiras ainda. Mas aí com o Palmeiras eu acho que não vai ser nenhuma dificuldade aí para que possa estar acontecendo esses detalhes e possa estar tudo sendo fechado. Rony, jogador aqui, como eu falei com vocês, o maior artilheiro do Palmeiras na Libertadores, né? O Rony é um jogador que não fez muitas partidas, inclusive
A última partida dele pelo Palmeiras foi recentemente. Estou até buscando aqui agora para poder atualizar para vocês. Ó, a última partida dele foi no dia 9 de fevereiro, né? A gente está no dia 12, então foi Palmeiras e Água Santa. Ele jogou 8 minutos apenas, né? Ficou um tempo ali sem ser relacionado. Foi a primeira partida dele na temporada, mas é um cara que fez a pré-temporada com o Abel Ferreira e Rony está muito perto de ser o novo reforço do Vasco da Gama. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar 50 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!